Graças a Deus, a nossa aula de soteriologia, nós estamos chegando à reta final dessa matéria. Depois nós vamos começar a matéria de eclesiologia. Então, o que nós vimos? Nós vimos que todo o plano de salvação que Deus fez nasce da sua misericórdia. Misericórdia sem limite. Deus não tem limite para a sua misericórdia. E Ele encarnou a misericórdia na pessoa de Jesus. E Jesus, ele faz tudo que tem que ser feito para que nenhum pecador se perca. Jesus disse: esta é a vontade do Pai, que nenhum daqueles que Ele me enviou se perca, mas que eu ressuscite no último dia. O que deixa a gente espantado é como as pessoas, os pecadores, conseguem ter força para resistir o amor de Deus, porque um pouco do amor de Deus que Ele mostra para a gente já nos derrete, já nos enternece, já nos converte. Então, que força é essa que o ímpio tem para resistir ao amor de Deus? E a gente viu que não é por falta de recursos, nem por falta de assistência. A gente viu que realmente é uma oposição do homem contra Deus, contra o plano de Deus. Eles preferem ser banidos para o inferno, como a gente lê aqui, eles preferem ser banidos para o inferno a se dobrarem ante a verdadeira justiça de Deus, que é Cristo na cruz. Então a gente chega naquela hipótese de que se Deus Ele não fizesse algo além, mais ainda, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, há uma dupla predestinação em andamento? A gente pergunta: somente os predestinados serão salvos? Existe uma doutrina da predestinação nas Escrituras? É inegável, existe, tá bem? A doutrina da predestinação está nas Escrituras, e o apóstolo Paulo usa a palavra predestinação mesmo. Ele não usa um termo alternativo. É uma palavra grega que significa que Deus se coloca desse ponto de vista e Ele olha para o horizonte. Quer dizer que Deus vê o fim da linha. Isso aí é predestinação, é Deus vendo de antecedência. Só que Deus não é um mero espectador, vê os homens indo para a perdição e não faz nada. A moralidade de Deus exige que Deus tome uma providência antes de chegar no ponto final. Você que é um homem moral, sabe o que é certo fazer, tem que fazer o que é certo. Isso é moral. Eu sei o que é certo, mas para ser verdadeiro eu tenho que ir lá e fazer o que é certo. Não basta saber o que é certo, eu tenho que agir certo. Deus é um ser moral, e a moral de Deus exige que Deus tome uma providência antes de chegar no juízo final. Vai chegar lá no juízo final sabendo que você e eu ia se perder e não vai fazer nada. Então o que faz Deus? Antes do dia da perdição, envia o seu Filho, nos redime do pecado, mostra todo o seu plano de salvação, e Deus interfere no destino dos pecadores. Deus interfere, mas há um mistério na soteriologia, que mesmo com a interferência de Deus, tem gente que não se converte. A interferência de Deus não está sendo suficiente para poder converter o mais ímpio dos homens. Então a gente pergunta lá: há uma dupla predestinação em andamento? Certamente. Por quê? Por causa dos eleitos, diz o apóstolo Paulo. As Escrituras dizem: é por causa dos eleitos que existe uma dupla predestinação. Se Deus não houver ultrapassado a fronteira da morte e do inferno, adentrado ao mundo dos ímpios e chamado a si aqueles a quem Ele quis, nenhuma alma se salvaria. Porque a gente fala muito de livre-arbítrio. Quando a gente fala de soteriologia, temos que falar de duas doutrinas: livre-arbítrio e predestinação. Fala-se muito de livre-arbítrio dos homens. Ninguém vem a Deus a pulso. O homem é livre para aceitar a salvação ou rejeitar. Só que Deus também tem o livre-arbítrio. Mais do que livre-arbítrio, Deus tem liberdade. Aí a gente pergunta: Deus, sendo livre e todo-poderoso, não pode por Ele mesmo escolher pessoas para a salvação? Que liberdade é essa que Deus tem, em que Ele depende da minha liberdade e Ele não pode ter liberdade para Ele escolher quem Ele quer salvar? Esse que é o nó górdio da soteriologia. É que Deus escolhe pessoas para a salvação, sim. E Ele escolheu, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, segundo o beneplácito da sua vontade. É uma vontade que Deus tem de salvar os homens,
e é uma vontade beneplácita. O que é o beneplácito? É a bondade elevada ao infinito. Isso é o beneplácito. É toda a bondade, é bondade mais bondade. Ele fez isso sem consultar os homens. Ele fez isso por sua bondade e por sua vontade. É da vontade. Então a gente tem aqui, bem, se Deus não tivesse ultrapassado a fronteira da morte e do inferno, porque aonde que Deus foi buscar os predestinados dele? Ele foi buscar os predestinados dele no inferno. É gente que já está condenado, já está perdido. Não é que ele foi buscar o homem bom, que ainda tinha alguma chance de se salvar sem Deus. Ele foi buscar os predestinados, mortos e condenados no inferno. É lá embaixo mesmo. Não tinha mais o que ser feito. Agora, será que Deus não tem o direito natural de ir no inferno e resgatar de lá quem Ele quer? Ou Ele é obrigado a resgatar todo mundo? Não é. Ele não é obrigado a resgatar todo mundo. Essa é a liberdade que Ele tem. Ele vai e resgata no inferno quem Ele quer. Todos nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Vê, irmãos e irmãs, que essa doutrina da predestinação, ela é tão comprida e ela é tão complexa que o apóstolo Paulo não fala dela em qualquer carta. Você lê as cartas do apóstolo Paulo, ele fala do assunto, mas ele fala somente para um povo seleto. Exemplo, ele fala na carta aos Romanos, ele fala da predestinação na carta aos Romanos, capítulo de número 8, fala: aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então o que o apóstolo Paulo fala para nós na carta aos Romanos? Que antes de Deus predestinar, ele foi conhecer a pessoa. Então é uma figura de linguagem, porque Deus não viaja, né? Deus é onisciente, é uma figura de linguagem. Tá bom, você foi predestinado, mas antes da sua predestinação, Deus te conheceu. Deus foi conhecer a sua história, a sua natureza, seu coração, teu sentimento, quais seriam as suas atitudes diante da cruz. Como que você agiria se o plano da salvação fosse apresentado para você? Deus conheceu todos os homens antes, e aos que dantes conheceu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Os predestinados é para serem igual a Jesus. Não é predestinado simplesmente por ser predestinado, é predestinado para ser conformes na forma do Senhor Jesus. Aquele que não cabe na forma do Senhor Jesus não entra na predestinação. Você vê o que é a soteriologia? Fala claramente que existe uma predestinação, mas não é uma predestinação arbitrária. Predestino a quem eu quero para ser do jeito que eu quero e ponto, acabou. Não, existe um critério. Ele predestina os que ele conhece antes de predestinar. Quer dizer que aí entra o outro termo que a Bíblia usa: eleição. Existe uma predestinação de acordo com a eleição. Quem é que elege? Deus. E como que Deus elege? Qual que é o critério que Deus utiliza para eleger uma pessoa para a salvação? A forma é Cristo. Tem que caber na forma. Se não couber na forma, não é predestinado, não é eleito. Aí é rejeitado. É o que a gente chama de dupla predestinação. É então predestinado para o inferno, para a perdição. O que deixa a turma do livre-arbítrio louco da vida. Porque Deus poderia criar uma outra forma para os predestinados para a perdição. Deus poderia criar uma outra forma. Mas por que Deus criou uma forma só? Por que Deus quer só a forma de Cristo? Porque, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, é porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele se ajusta à vontade de Deus. Ele é justo com a vontade de Deus. A vontade de Deus e Cristo encarnado é igual, é idêntico, nem mais e nem menos, é justo. Quer dizer então que agora aqueles homens e mulheres que também querem se ajustar com a vontade de Deus, mas nós somos incompetentes, porque a nossa vontade é fraca, a carne é fraca, estamos mortos em ofensas e pecados, até que a gente gostaria, mas não consegue. O que faz Deus? Envia o Cristo,
O Cristo assume o nosso pecado e nós assumimos a justiça de Deus. Então, os que antes conheceu, esses também predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou. É o que diz a Bíblia. Tem uma predestinação? Tem, mas Deus faz um chamado para os predestinados. Deus faz um chamado para o mundo inteiro, diz a Bíblia. O chamado é para todos. Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Aí tem um chamado para o mundo inteiro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um chamado feito pelo próprio Cristo, e é um chamado feito pelo próprio Espírito Santo. Não é um intermediário, não são os anjos que estão fazendo isso, como era no Antigo Testamento. É o próprio Deus fazendo o chamado para que todos venham. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. O chamado é para o mundo inteiro. Agora, quem é que atende o chamado? Os predestinados. Esses atendem o chamado. Só atende o chamado aquele que Deus chamou, que Deus predestinou. E o não predestinado, aquele que está livre para vir se quiser, vem? Não vem. Aí que está o segredo. Aquele que Deus chama todo mundo, chama todos, do mundo inteiro, mas só atende os chamados predestinados. Os não predestinados, aqueles que dizem: eu sou livre, eu vou a hora que eu quero, eu vou se eu quero, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entendo. Esses aí, sem a predestinação, não atendem o chamado. Não é um mistério legal? Vamos supor que você é um não predestinado, ou eu sou um não predestinado. Eu venho a Deus se eu quero. Pois então, a gente diz o seguinte: nenhum dos homens, está bem, olha lá, nenhum dos homens tem livre-arbítrio suficiente para fugir da soberania ou da soberana vontade de Deus. Ninguém é suficientemente livre para fugir da mão soberana de Deus. E por mais que os argumentos da predestinação nos causem escândalo, porque causa mesmo, eu gostaria que todo mundo aceitasse a Jesus, eu gostaria. Então é um escândalo para mim ouvir que só os predestinados atendem ao chamado. É um escândalo. Só que os não predestinados não atendem, eles têm livre-arbítrio. E o que o livre-arbítrio serve? Só para afastar o homem de Deus. As pessoas usam o livre-arbítrio para rejeitar a cruz. Mas eu não rejeitei a cruz. Eu tenho o livre-arbítrio e eu não rejeitei a cruz. Você não rejeitou a cruz porque Deus, em sua soberana vontade, venceu o seu livre-arbítrio. Deus interferiu no seu caminho. Deus se colocou na frente. Deus cercou você por trás e por diante. Deus viu você igual Jeremias, no ventre da tua mãe. E é o mesmo que o apóstolo Paulo fala. Paulo fala aos Gálatas, tá? O apóstolo Paulo fala: aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separar e me chamar para o Evangelho. Salmo 139: meus ossos eram ainda informes, e o Senhor já me via lá no ventre da minha mãe. Livro de Jeremias: antes que nascesses, as nações te dei por profeta. Livro dos Salmos: eu nem havia nascido ainda, Salmo de número 90, e todos os meus dias o Senhor já tinha escrito no seu livro. Há uma doutrina da predestinação na Bíblia, isso aí é inegável. É um escândalo para nós que defendemos o livre-arbítrio. Cada um tem que aceitar a Jesus de livre e espontânea vontade. Eu só aceitei a Jesus porque antes de eu nascer Deus me conheceu, me predestinou, me apresentou o Evangelho, fez o chamado e eu atendi. E se eu não tivesse sido predestinado, se eu tivesse livre para aceitar o chamado, eu rejeitava. Quem tem liberdade que não tem predestinação, esse rejeita. É o nó gorde ou não é? Nó gorde não se desata. É um mistério ou não é? É um mistério. Mistério não se resolve. Aos que tantos conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou,
a estes também justificou. Você atendeu o chamado. Na hora que você atendeu o chamado, Deus disse: está vendo? Por que eu predestinei ele? Predestinei ele porque na hora que eu chamei, ele veio. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamou pelo nome. Aí Deus fala: está vendo? Eu chamei, e é por isso que eu chamei, porque ele atendeu. E os outros, o Senhor não chamou? Chamei também. Chamei, só que eu estendi as minhas mãos o dia inteiro para um povo rebelde e obstinado. Deus faz de tudo para salvar o não eleito, de tudo. Aí o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 da carta aos Romanos: Deus suporta com muita longanimidade os vasos da perdição que se ajustam à condenação, que se ajustam. As traduções elas dizem preparados para a perdição, mas o original diz que se ajustam à perdição, que se ajustam à medida dos ímpios, porque tem obras, meus irmãos, que é obra de ímpio, e tem obra que é obra de gente salva. Gente salva não se ajusta com obra de perdição. Gente salva, ele se ajusta com obras de justiça. Não se alegra com a injustiça, o amor, não é assim? Mas se alegra com a justiça, com a verdade. E o ímpio? O ímpio não, o ímpio fica bem folgado, bem tranquilo na obra de impiedade e não se sente acusado, não se sente condenado e ainda aborrece a Deus, porque Deus está chamando ele para ele se converter. O ímpio fica aborrecido porque Deus quer que ele se converta, aí ele ataca a Deus. Chamada para todo mundo, para todo mundo. Mas se não houvesse uma predestinação de Deus para a salvação, todos nós ficaríamos na condenação, todos nós. Então é aqui que a gente começa. E por mais que os argumentos da predestinação nos causem escândalo, não podemos desfazer o escândalo em favor de um racionalismo humanista. Por quê? Porque a gente quer ser mais justo do que o próprio Deus. Os humanistas, eles falam o seguinte: o homem não é tão mau assim, o homem não é tão pecador assim, o homem não é tão ímpio assim, o homem não é tão perverso assim, é o mundo que fez o homem mau. Os humanistas, eles são assim. O humanista é aquele que fala o seguinte: o seu problema não é você, o seu problema é o mundo que você vive. Se mudasse você de mundo, você seria melhor. Olha, você vai para o pessoal do Japão. O pessoal do Japão não vive no mundo ruim, vive no mundo que tem dificuldades, mas eles não vivem no mundo ruim. E é o lugar onde as pessoas mais se suicidam no mundo, é no Japão, com dinheiro no bolso, conta bancária recheada, filhos nas faculdades, futuro garantido. Não tem um motivo econômico como nós, mas só que lá é uma alta taxa de depressão. Não tem sentido. Sabe por que não tem sentido? Porque lá eles têm uma doutrina que é a doutrina do vazio. Doutrina do vazio. Deus não existe para a cultura japonesa. Deus não existe na cultura japonesa. O que existe? Existe o Nirvana. O que é o Nirvana? Nirvana é a consciência cósmica, consciência mundial. Isso é o Nirvana. Mas não é uma consciência de que a irmã Maria Nascimento existe. O Nirvana não sabe que a senhora existe, não sabe, mas ele é uma consciência cósmica. Não sabe que o irmão Rafael existe. Mesmo assim, a irmã Maria e o irmão Rafael fazem orações ao Nirvana, ao nada. As orações são para felicidade, prosperidade, saúde. E quando morrer? Quando morrer, volta para o nada, para o vazio. Porque não tem um Deus lá esperando você na eternidade. Tem um nada lá esperando você. Não tem um Deus para ouvir suas orações. Tem você que basta a si mesmo. Ora, a sociedade japonesa não é um mundo ruim. Então por que as pessoas japonesas lá se matam, se suicidam? Ou será que o suicídio é bom? Ou será que a morte é boa? A morte nunca é boa. A Bíblia diz que a morte é o inimigo dos homens, e é o maior dos inimigos dos homens. Então a morte não é boa. Então não é o mundo que estraga as pessoas, é a natureza. É o que a gente estudou na aula de armatiologia. É índole, é caráter. Você está contaminado pelo germe do pecado, e o germe do pecado te afasta de Deus.
afasta todos os homens de Deus. É extremamente perverso, muito perverso. O pecado é perigoso, te afasta de Deus, e quando ele apresenta o Deus de graça, o Deus de amor, o Deus de redenção, a sua natureza pecaminosa se revolta contra Deus. Se revolta. Se Deus não interferir no seu caminho, você não é salvo. Se Deus não mudar o seu coração, você não consegue mudar ele sozinho. Se Deus não mudar o seu pensamento, você não consegue melhorar ele sozinho. Se Deus não te converter do mau caminho, você não consegue se converter sozinho. Então, o seu livre-arbítrio serve para quê? Para te afastar de Deus. Deus interfere no seu livre-arbítrio, convence você a entregar o seu livre-arbítrio para Ele, você entrega o seu livre-arbítrio para Ele, aí Ele te justifica. Então, aos que antes conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, diz a Bíblia, glorificou. Leva para casa. Leva para casa. Preparou o lugar para levar a gente embora desse mundo sem Deus, porque isso aqui é um mundo sem Deus. Quando a gente entrar na casa de Deus, que é a nossa casa, a gente vai falar o seguinte: cheguei em casa, cheguei ao lar, descanso. O ímpio, se Deus pegar o ímpio desconvertido, revoltado e colocar no céu, ele vai falar: isso é o céu? É isso que o Senhor preparou para nós aqui? Esse lugar aqui? Eu não gosto disso aqui. Eu não gosto. O Senhor não percebeu lá embaixo quando eu estava lá que eu não gostava? Não gostava de orações, não gostava de ladainhas, de louvores, de pregação, de comunhão com os irmãos. Não quis receber o teu Espírito Santo. O ímpio vai falar isso. No dia do juízo, vocês verão os ímpios blasfemando de Deus diante do grande trono branco, de tão ímpio que é, rejeitando o Espírito Santo, rejeitando a cruz, rejeitando o Cordeiro, e sem medo, tá? Sem medo, porque eles não têm medo de Deus, têm medo do inferno, mas de Deus eles não têm medo. Eles têm medo do inferno, não é por causa do inferno, é por causa das dores do inferno, é por causa disso, não é por causa do inferno. Ímpio realmente, se ele não for tocado, para ser totalmente mudado pela semente da palavra, não se converte, não muda. Esse aí é o segredo que a gente começou a falar hoje, irmãos, tá? Então, olha lá, nós não somos mais justos do que Deus, ou mais idôneos que o Espírito que nos trouxe as Escrituras pelas mãos dos profetas e os apóstolos. Por que eu creio na doutrina da predestinação, mas também defendo o livre-arbítrio, tá? Porque um dia desse um dos alunos perguntou: o senhor é calvinista? O senhor é arminianista? Aí eu lembrei que o apóstolo Paulo disse assim: ninguém se glorie nos homens. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Então eu não vou me gloriar nem em Calvino, e nem em Lutero, e nem em Jacó Arminius. Por quê? Porque eles causam divisão no corpo de Cristo. Os calvinistas eles ficam combatendo os arminianistas, arminianistas ficam combatendo o calvinista. Quem crê na predestinação despreza o pessoal do livre-arbítrio. O pessoal do livre-arbítrio fala mal do pessoal da predestinação, causa confusão e corte no corpo de Cristo. Por isso que eu congreguei muitos anos na Igreja Batista. Congreguei muitos anos na Igreja Batista. E lá você tem os calvinistas que creem e os arminianistas que creem, e convivem no mesmo espaço, se cumprimentam, oram junto, louvam junto, e nenhum fica lá agredindo o outro, porque um crê na predestinação e o outro não crê. Não tem isso. Aí eu perguntei para o pastor: e qual que é a doutrina oficial da igreja? Ele diz: olha, a maioria das igrejas batistas oficialmente elas são calvinistas, porque elas vêm da igreja anglicana, e a igreja anglicana é calvinista, mas a denominação é calvinista, os membros não. Pode conversar com os membros. Uma coisa é a denominação, porque ela tem lá a sua confissão de fé, mas e os membros? E o Espírito Santo que ensinou as doutrinas, as duas? Vinde a mim e beba. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O mesmo evangelho de João ensina os dois. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ninguém pode vir a mim se o Pai Celestial não o trouxer a mim. A mesma escritura. Então o que eu faço? Na hora que eu estou pregando para os arminianos, gente que acredita na predestinação, na livre-arbítrio, acredita que tudo depende dele. Quando eu estou pregando para o pessoal do livre-arbítrio, eu faço que nem o apóstolo Paulo, faço de fraco para os fracos, de forte para os fortes. Quem tem lei eu faço o que tem lei, quem não tem lei eu faço o que não tem lei.
porque isso aqui é o nó górdio. Eu não fico agredindo a consciência dos irmãos com a doutrina que eles não conseguem crer. Não. Então eu prego a palavra de Deus, aquelas partes que ensinam que a pessoa depende tudo dela, depende de você, está nas suas mãos, tudo é com você. Aí eu me lembro que um calvinista, ele disse o seguinte: olha, ore, tá bem? Na hora que você for orar, ore como se tudo dependesse de Deus, porque de joelhos você é um calvinista. Então você está de joelhos, você está fazendo sua oração, você pede a Deus, você implora a Deus, você roga a Deus, você depende de Deus, você confessa para Deus, porque de joelhos você é um calvinista. Crê na soberania da mão de Deus em tudo. Você não tem coragem de chegar diante de Deus e fazer uma oração que é a oração do fariseu: graças te dou porque não sou como os demais homens. Você não tem coragem. Agora, quando você se levantar, haja como se tudo dependesse de você. Essa é a frase que eu ouvi. Quando você se levantar, seja como um arminiano, vai lá e faz tudo como se dependesse só de você, porque é assim que a gente vê o Senhor Jesus fazendo. Durante o dia, trabalha como se tudo dependesse dele. De madrugada vai orar a Deus, falando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Depende de Deus. Então dá para conciliar, os dois lados da doutrina da salvação. Pausa, né?